mas ela nasceu, né, do terreno fértil, que é a universidade, que é normalmente uma fonte de saber, né? Você tem sempre um grupo muito grande de pessoas que sabem muitas coisas, que normalmente precisam, né, de um incentivo, que seria uma ideia, que seria, né, uma semente, né, que é colocada num terreno fértil, que aí ela é, né, regada com a água de um patrocínio de um projeto, que no nosso caso, né, o saber estava concentrado ali no Centro de Pesquisa e Tecnologia de Inspeção, saindo aqui à direita, ali em frente à Casa da Empada. Na época não era ali ainda ficava lá no 6º andar do Kennedy, né? O patrocínio, né, a água para florescer essa semente veio de um patrocínio, né, da Petrobras, que ainda segue, apesar de todas as crises, segue investindo consistentemente nas universidades. Aqui a gente tem um prédio ali que está parcialmente funcionando, mas é fruto, né, de todo o investimento, de já, a gente pode dizer, 2 décadas de investimento consolidado, né? E aí você planta, né, você joga água nessa semente, ela nasce, germina, né, uma muda de uma ideia que nasceu, que precisa, eventualmente, pode ser a solução de um problema, né? Quer dizer, uma empresa de engenharia, ou, na verdade, qualquer empresa que vende um produto, ela está vendendo uma solução. Então, essa muda é uma solução para um problema que nasceu, germinou através de uma ideia patrocinada, e aí, dentro da incubadora do Gênesis, que você precisa, nessa muda ainda é muito frágil, você precisa estar protegido para algumas intempéries, que é de uma empresa nascente, né, numa área, né, de tecnologia que a gente vai conhecer daqui a pouco, uma área um pouco mais técnica, mais complicada, né? Está protegido de uma série de intempéries, que são elas, por isso que eu estava com a mão presa aqui para não puxar o fio, né? Que são, né, problemas fiscais, problemas de contratação, tudo aquilo que você precisa ter no início de uma empresa, que você normalmente não tem esse conhecimento, você está concentrado em vender, em entregar aquilo que você começou. Então, tudo isso, né, um ambiente de incubadora te ajuda, te protege, né, te fornece uma série de coisas. E aí, com isso, né, a empresa começa a crescer, a criar raiz, até que chega um momento que ela sai, né, da incubadora. E aí o modelo nosso é aquela semente, vai germinar, aquela árvore, aquela empresa vai crescer, vai germinar, e com isso o nosso modelo é um pedaço, né, das maçãs, dos frutos que saíram dessa empresa, voltam para a universidade para você poder ter uma outra semente, uma outra ideia que vai germinar, vai florescer, e aí você faz um ciclo, né, virtuoso, né, que ele é sempre bem realimentado, que você permite que uma empresa gera uma tecnologia, lança no mercado, essa tecnologia gera um recurso de retribuição financeira, e você reaplica esse recurso na universidade para você ter, né, novas tecnologias sendo desenvolvidas. A nossa empresa já fez esse ciclo 5 vezes, a gente vai ver agora o que a gente faz. Será que vai? Pronto, vai. Enfim, o que a gente faz? A gente desenvolve, fabrica e opera ferramentas que fazem uma série de tarefas dentro dos dutos de transporte e produção de óleo e gás. O duto de óleo e gás é um equipamento que você não vê, mas é literalmente o que leva o óleo, o gás do poço ao posto. Então, quer dizer, são equipamentos que a gente não vê, mas que a gente é extremamente... Tudo aquilo que a gente falou hoje aqui, todas as empresas, tudo precisa de energia, e isso é a fonte de energia que flui nas veias, que no caso são os dutos. Então a gente faz ferramentas que simplesmente tem que varrer, limpar o interior do duto, ferramentas mais sofisticadas que gravam, interpretam dados para saber se tem algum amassamento, tecnologias mais complicadas de fuga de campo magnético para ver se a linha tem algum tipo de perda de espessura, uma corrosão, para evitar um problema, um desastre ecológico, um vazamento. Então isso aí tem toda uma tecnologia envolvida. Além da tecnologia, você tem que envelopar esses computadores, esses gravadores de dados junto com os sensores para poder você colocar numa ferramenta que você coloca aqui no Rio de Janeiro, retira lá em São Paulo, obviamente aí está tudo limpinho, bonitinho, mas ele sai, né? O nome disso são pigs, né, de porco, porque realmente sai tudo muito sujo, de óleo, graxa, e a gente entrega para o cliente um CD
né, em um fichário, que hoje em dia já não tem mais fichário, é tudo digital, com uma planilha dizendo aonde ele tem problema para ele poder fazer a manutenção preventiva e ir lá e corrigir antes de ter um problema. Então, esse é o ambiente, é a tecnologia que a gente desenvolveu, né? Isso aí já é um ciclo que começou em 92, a empresa começou em 98, então estamos fazendo esse ano 20 anos de empresa. Opa, agora já pode passar de novo. Não, quer dizer, direto. Pronto. Então, vamos lá. E aonde a gente faz isso? Quer dizer, ninguém vê um duto passando na cidade, né? Os dutos estão em regiões industriais, passando indo de uma cidade para outra por baixo da terra. Então, o local que a gente faz o serviço já é um desafio. Né? Essa foto aí a gente vê, isso aí foi na Amazônia Boliviana, que você tem que trabalhar literalmente, né, no meio do mato. Né? Quando você está construindo o duto, a construção de um duto é uma fábrica que anda, né, que ele vai, né, jogando um tubo atrás do outro até chegar na outra ponta. Então, tem toda uma questão logística, que é muito importante. Então, quer dizer, não é só a tecnologia. Você tem que ter tecnologia, você tem que ter logística, você tem que ter o preparo psicológico dos funcionários que estão trabalhando, porque muitas vezes, simplesmente, você chegar no local é um problema. Né? Isso aí o pessoal fica preso com o carro, eventualmente tem que andar, já teve gente que andou com a ferramenta em cima de lombo de burro, todo tipo de logística para poder chegar nas localidades mais remotas que existem. Eventualmente, o funcionário tem que estar preparado para trabalhar pendurado, obviamente com todos os recursos de segurança, todas as exigências, mas tem que estar preparado para trabalhar pendurado numa perna de uma plataforma e até embaixo d'água. Obviamente, nosso funcionário não faz, mas a gente tem que, eventualmente, fazer um treinamento do funcionário, do mergulhador. Isso é uma profissão que é a segunda profissão mais perigosa do mundo, a primeira é astronauta, né, que o cara fica, né, 30 dias para trabalhar durante 8 horas. Então, essas horas que ele está trabalhando tem que ser extremamente eficiente, que ele vai fazer uma inspeção do equipamento e só tem aquela janela para fazer. Então, tudo tem que dar certo para ele poder fazer isso. Né? Então, o ambiente aonde você faz é importante, não é só a tecnologia, é como você faz o uso dessa tecnologia que também passa a ser um desafio, passa a ser um elemento importante para você trabalhar. Eu não nego, a fonte de inspiração desse slide é o jogo do War, joguei muito War quando era criança. Né? Enfim, aí tem um pouco da onde a gente já trabalhou, onde a gente trabalha. A gente ainda tem muito trabalho aqui na América do Sul, mas já trabalhamos em quase todos os continentes. A gente só não trabalhou ainda na Oceania do War, né? Opa. Valeu. Né? Enfim, inclusive agora a gente está com um funcionário em Taiwan que deve estar acordando, indo para campo agora para resolver, né, fazer mais uma inspeção. Né? Então, quer dizer, a gente tem uma estrutura pequena, quer dizer, é uma empresa que eu diria a menor multinacional que eu conheço. A gente tem esses 70 funcionários espalhados pelo mundo. E, enfim, fazer toda essa logística, chegar nesses locais todos, usando uma tecnologia que você desenvolveu, é um desafio, mantendo tudo isso dentro de uma estrutura pequena, é um outro desafio, mas eu acho que é interessante. E é isso, né, dá sempre um prazer você apresentar esse slide. E aí, né, duas palestras antes falou do Design Thinking, e a gente já teve alguns desafios, né, de Design Thinking, onde, eventualmente, o cliente apareceu com um problema para resolver. Esse foi um deles. Isso aí foi um problema que aconteceu na Colômbia, e que agora está acontecendo aqui no Brasil, que é o pessoal fazendo gato no duto. O cara vai lá de noite, faz um furo, né, bota lá, faz uma furadeira de mão ali e começa a roubar gasolina ou combustível. Então, a gente fez uma tecnologia para poder detectar isso. Só que não é só isso. Você chega lá, ir para a Colômbia, isso foi em 2005, ainda tinha alguns problemas de FARC. Mandar um técnico para fazer essa inspeção, tinha toda uma preparação psicológica do técnico e na logística dele para executar o serviço. A gente foi, conversou, fizemos, não aconteceu nada e detectamos, acho que 2.500 válvulas ilegais na rede que a gente inspecionou lá. Né? Já aqui para o Brasil, um outro exercício, né, de Design Thinking, né, vamos usar o nome bonito, né, uma construção de um terminal, né, de recepção de ácido sulfúrico, uma tubulação de ácido sulfúrico de 4 km, estava pronta,
e existia a suspeita de contaminação de ácido carbono que o ácido sulfúrico come. Então, se isso tivesse realmente essa contaminação, o duto furaria em semanas. Então, tinha prazo para inaugurar a instalação, chamaram a gente. Existe uma ferramenta que faça esse tipo de inspeção? Não, mas vamos tentar pensar em alguma coisa. A gente pensou numa solução, da ideia à ferramenta pronta, levou 4 semanas. Esse foi um dos maiores desafios assim, de engenharia, de criatividade, para conseguir atender aquela demanda naquele prazo. Graças a Deus a gente fez, achamos várias contaminações, ou seja, a gente preveniu um acidente que seria possivelmente grande. Né? Então, como é que a gente faz isso? Né? Quer dizer, você ter uma tecnologia inicial, abrir uma empresa é um desafio, dificuldades é o que mais tem, né? Quer dizer, né, aqui existe o tal do custo Brasil, realmente é mais oneroso, é mais difícil você abrir uma empresa, você fazer uma exportação. Agora eu estou com um problema, tem uma ferramenta que está voltando para o Brasil, está presa na alfândega. Uma ferramenta nossa que saiu daqui com exportação temporária, que está presa. E aí o próximo cliente, eu tenho que avisar ele que vai ter que demorar um pouquinho. Então, existem essas dificuldades, mas não são intransponíveis. Você tem que estar preparado para isso, se cercar de profissionais que dividem esse mesmo sonho, dividem essa vontade de resolver o problema, e aí vai trabalhando, né, problema a problema, para conseguir pegar aquela ideia, aquela muda, e tentar fazer, né, espalhar o máximo de sementes possíveis. Então, você tem que perseverar muito, as dificuldades são constantes, são grandes, tem que ter dedicação, né, e a criatividade, ela é o tempero disso tudo. Você tem que, para tudo, você tem que ter uma solução criativa, seja um grande problema de engenharia, seja como você vai resolver uma situação simples de logística, de como você vai fazer o técnico chegar a tempo. Então, é um trabalho que mexe com várias caixinhas do cérebro, exercita muito a mente de todos que estão envolvidos no dia a dia da empresa. Né? Então, basicamente, era essa a história, né, a nossa. Acho que não tem mais nenhum slide. Né? O recado que eu quero dar, quer dizer, existe uma refratariedade do empreendedorismo. O Brasil ele é muito empreendedor de necessidade, não de oportunidade, né? Mas existem, a gente tem que fomentar, dizer que sim, é possível, tem que dedicar, tem que perseverar, tem que ser criativo, isso é inegável, mas tem que, né, isso aí é quase um vírus, tem que fazer. Tem muita gente que tem essa veia empreendedora, mas que não desenvolve, porque eventualmente acha que pode não dar certo, o ambiente não é perfeito, o ambiente nunca vai ser perfeito. Então, não tem que ficar esperando a condição ideal. Né? Então, o recado que eu quero dar é esse, né, quero agradecer a disposição, né, a atenção de vocês, e né, essa é a nossa história. Obrigado.